E uma das coisas centrais pro neoliberal, pro capitalista, pro cara de direita é o seguinte: se você é pobre, o problema é seu. Vamos deixar de mimimi, deixa aí de se vitimizar. Todo mundo tem as mesmas chances. Não tem, galera. Não tem, não é porque um negro pode vencer que seja uma coisa parecida em termos de chance de vitória entre aspas, você tá entendendo, né? Entre um branco e um negro. Não é. E então, por exemplo, tanto é que você vê a política de habitação para essas pessoas ex-escravizadas quando a escravidão acaba. Não, problemático pra Eles caramba. não conseguem ocupar a cidade. Várias leis que prendem ou fazem os escravos. Você conhece o bairro da Liberdade? Claro. O bairro da Liberdade onde eu moro. Sabe que ali era um bairro negro. Não sabia, não. Ali é um bairro tido como oriental, de cultura japonesa, por causa de uma lei do Paulo Maluf de 69. Por quê? Mas ali era um bairro negro. Só pra dizer, claro que é importante a migração das pessoas japonesas, lá são importantes pra região, mas quando você sai ali da estação da Liberdade, tem uma igreja. Cara, eu vou deixar ele falar, tá? Mas assim, ali é um caso clássico de apagamento da história. O bairro da Liberdade de São Paulo é um caso clássico de apagamento da história, tá? Vamos deixar o camarada falar aqui. É uma igreja que se chama Santa Cruz das Almas dos Enforcados. Nossa. Por quê? Porque ali era um bairro que tinha uma forca que de fato enforcava pessoas negras. Antes eram de escravizados que fugiam. Cara, que pesado. E depois eram de homens pretos libertos, mas que não conseguiam nada e viviam nas ruas bêbados e enforcavam lá. Daí ali, uma vez foram tentar enforcar um cara chamado Chaguinhas, era o apelido dele Chaguinhas, que ele era um soldado que voltou da Guerra dos Canudos, e preto, e ele começou a reclamar sobre as más condições para os soldados no exército. E aí foram enforcar o Chaguinhas, porque ele estava causando muitos problemas. Precisaram de 3 tentativas para enforcar o Chaguinhas. Na primeira, a tábua quebrou, na segunda, a corda arrebentou, e isso começou a trazer uma certa comoção popular, principalmente das pessoas pretas escravizadas. Mataram o Chaguinhas na terceira tentativa, mas eles foram lá e destruíram aquela forca, não deixaram mais matar ninguém, e colocaram uma cruz ali no lugar. Aí, iam lá, rezavam, e começou várias pessoas pretas a se mudar para aquela região, e aquilo virou um bairro negro. Construíram uma igreja no lugar da cruz que virou Santa Cruz das Almas dos Enforcados. Mas São Paulo é cheio disso. Onde tem a Vai-Vai? Qual que é o nome daquele bairro? O Bexiga. Você fala do Bexiga, Pensa em Itália. você pensa em italiano. Total. Era um bairro negro. O que sobrou da memória negra é Vai-Vai. Ali. No Rio de Janeiro eles construíram um cortiço. Quando veio a República, eles queriam deixar mais bonita os cartões postais do Rio de Janeiro para trazer imigrante, turismo, destruíram os cortiços. Isso é um exemplo, aquela questão daquele projeto de urbanização do Rio de Janeiro, né, para deixar aquilo mais parecido com Paris, sabe? A direita, por exemplo, adora exaltar isso que foi feito no Rio de Janeiro. Mas isso, para ser feito, foi um processo violentíssimo de expulsão, né, das comunidades mais pobres que ali viviam para os morros da cidade, entende? Para criar um Brasil que não existe, né? Esse Brasil branco, europeu, que é uma invenção, né, da nossa classe dominante, que primeiro era inspirada na França, depois Inglaterra, depois Estados Unidos, mas nunca nacional. Porque tem uma outra coisa que me incomoda muito, é que essa nossa elite econômica, essa nossa classe dominante, ela é anti-brasileira, gente. Eles odeiam rigorosamente tudo que é do Brasil. Tudo que é nosso, eles odeiam a nossa cultura, eles odeiam o nosso povo, eles odeiam a nossa música, eles odeiam o nosso clima. Tá? Eles odeiam tudo que é genuinamente nosso, saca? Para fazer um simulacro, uma coisa mal feita, de uma imitação de uma sociedade que é extremamente decadente, né? Que é essa sociedade de inspiração branca europeia. Aí, o que essa população fez? Teve que começar a subir os morros que tinha uma árvore cuja madeira se chamava favela. E eles começaram a construir casas totalmente amontoadas, improvisadas com aquela madeira. E começou a fazer as tais das favelas. Meu amigo. É isso que o Jonathan tá falando, é importante, porque veja que existe uma questão da memória. E de uma memória que ela é sempre soterrada. Uma memória que ela é encoberta. E as falas nesse sentido que a gente tá falando aqui, do Império ZAD, elas contribuem muito para isso. Para continuar esse apagamento de uma memória. Para desresponsabilizar aqueles que praticaram esses atos. E isso é muito grave na história do Brasil. Porque nós temos uma relação muito complicada com o nosso passado. Total. Nós evitamos alguns pontos do nosso passado, né? Inclusive a questão racial, é muito evidente isso, né? A ideia É isso, e aí esses canais, o Cogos, o Thiago Braga, o Brasil Paralelo, eles vêm num movimento, porque olha só, galera, a gente contava nas escolas brasileiras
a história dos vencedores. Então, essa história positivista, essa história do apagamento, sabe? A gente aprendia, eu que tenho 42 anos, ainda aprendi assim no ensino fundamental. Era a visão do europeu, era essa visão que apagava, né, os maiores impactos da escravidão, fazia de conta que o Brasil era aquele país construído ali na época da proclamação da República, onde se cria uma série de mitos, saca? Tudo isso é mito, gente. Dia do Fico, Brado da Independência, saca? Essas coisas elas foram sendo construídas para criar uma ideia de unidade nacional, de identidade nacional, e junto neste processo veio um processo de apagamento, né, da história do colonizador, que se colocou no Brasil como classe dominante em função da opressão de indígenas, de escravizados. Então se constrói, e a gente aprendeu assim. O que acontece ali, acho que por volta dos anos 80 isso começa a ficar mais flagrante, né, junto do processo de redemocratização, um esforço da Academia de História de recontar essas histórias, não mais a partir da perspectiva dos vencedores, da perspectiva do colonizador, do branco europeu, tentando criar uma perspectiva mais nossa, uma perspectiva que explique melhor a nossa desigualdade, a condição dos indígenas, do negro, né? E isso começou a ser introduzido, né, cada vez mais nos nossos currículos. O Brasão das Armas, Impérios AD, Paulo Cogos, Brasil Paralelo, vem como um movimento reacionário para se contrapor a este movimento da história. Então, não, o que eles defendem é que a gente volte, por isso reacionário, a contar a história do Brasil como se contava nos anos 50, nos anos 40. Sabe aquela história palaciana, a história dos vencedores, a história positivista? Não, nós vamos contar desse jeito, porque assim a gente apaga todos esses problemas e aí a gente apaga junto as nossas dívidas históricas. E uma das coisas centrais para o neoliberal, para o capitalista, para o cara de direita é o seguinte: se você é pobre, o problema é seu. Vamos deixar de mimimi, deixa aí de se vitimizar. Todo mundo tem as mesmas chances. Não tem, galera. Não tem. Não é porque um negro pode vencer que seja uma coisa parecida em termos de chance de vitória, vitória entre aspas, você está entendendo, né? Entre um branco e um negro. Não é. Não é. Se você vai encarar o mercado de trabalho e é branco, você vai ter privilégios. O negro vai ter prejuízos. Isso é historicamente explicável. Então, na verdade, tudo isso que essa onda reacionária faz para quê? Para dizer, não, olha, se tem mais preto do que branco na cadeia, é que os pretos escolheram roubar. Se tem mais branco rico do que preto rico, bom, é porque os brancos foram mais competentes. Se na favela tem mais preto do que branco, bom, é porque eles não souberam ganhar vida, não souberam ganhar dinheiro. Entende que é para isso? E isso tá desde a raiz do capitalismo, gente. Antes era vadiagem. Agora é a ausência de empreendedorismo, não pensar fora da caixa, ou se não, é a ausência de preparo intelectual, de estudo. Ou seja, você sempre tenta colocar no indivíduo problemas que são estruturais da sociedade. E assim você não questiona o capitalismo. Entende que é isso? Porque se você faz esse resgate histórico para entender as diferenças sociais, você inevitavelmente vai chegar nos problemas do modo de produção. E você vai questionar o modo de produção. E aí você vai entender, porra, né? Todos iguais, porém uns mais iguais que os outros. E aí o trabalho do Thiago Braga, do Brasil Paralelo, do Paulo Cogos, é dizer, não, é todo mundo igual sim. Não interessa se eu nasci nos jardins, se meu pai e minha mãe, que são médicos, já eram herdeiros antes de ser médicos, né? E eu tenho um monte de privilégio e posso fazer qualquer merda que nada vai me acontecer. Não me interessa. Porque a minha oportunidade é a mesma de um preto pobre favelado. Não é, gente. Não é. Não é a mesma oportunidade. Só que toda essa construção e essa instrumentalização da história servem justamente para no fim dizer isso. Não, política de cota é racista. Porque aí você está dizendo que o negro precisa de um arrego. Estão entendendo? Se todo mundo é igual, por que o preto precisa de vantagem? Então isso é racismo.
Isso desemboca nisso. Porque a ideia é você apagar a construção histórica que cria as diferenças entre a gente, as diferenças de oportunidades, para você não ter nenhum tipo de política de reparação, né? Porque se você não tiver nenhum tipo de política de reparação, os brancos de hoje vão continuar vivendo os privilégios conquistados pelos brancos escravizadores. Eu não escravizo ninguém. Mas você colhe os frutos da escravização dos seus antepassados. Assim como os pretos, que não tenham sido escravos, né? Se bem que isso também é questionável, porque hoje o salário mínimo, né, é uma forma de escravidão, mas é a mesma coisa. Então o preto ele não foi escravizado diretamente, mas ele ainda vive em meio a todos os prejuízos causados aos negros pelos séculos de escravização.